Como você tem cuidado do teu corpo? Este é o terceiro episódio da nossa série que a gente iniciou já. Esse é o último episódio, então já tem 2 episódios anteriores e hoje nós vamos falar do cuidado com o corpo, dessa nossa máquina, né, que Deus nos deu e que ela não é possível trocar. Pensa comigo. Eu sou de 85 e entreguei minha idade, mas tá tudo certo, não tenho problema com isso. Mas eu sou de 1985. Você teria um carro de 1985? Se você tivesse, ou se você tem, talvez tenha, nem sei se ainda existe carros antes, deve existir. Mas se você tiver um carro, como você cuida desse carro? Você faz manutenção? Você está o tempo todo levando no mecânico, cuidando? E do seu corpo, você tem cuidado? Se a gente quer chegar nos 80, 90, 100 anos, não sei, nós estamos cada vez mais aumentando a nossa expectativa de vida. Mas se a gente quer chegar numa idade mais avançada, a gente precisa cuidar do nosso corpo hoje, desde pequenos, e são várias ferramentas, mas a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, assim, já fica a reflexão para você. Então, se você gosta desse tema, se você quer entender um pouquinho mais sobre isso, fica aqui com a gente, já dá um like e manda para aquela pessoa que precisa escutar, né, ouvir o que a gente tem a trazer aqui hoje sobre o cuidado com o corpo. Sejam muito bem-vindos, eu sou Ivete, eu sou farmacêutica de formação, mentora e terapeuta, e junto com a Cleide, estamos nesse projeto que é o Vozes Maternas, para trazer cada vez mais temas relevantes para você, para a sua família. Então, já fica aqui que a gente já manda para aquela pessoa que vai ser bem importante. Talvez aí você esteja se perguntando, quem é Cleide, quem é Ivete? Opa, ainda não me apresentei, mas tudo bem. Quem são vocês para falar de corpo? Vocês são nutricionista? Vocês são personal? Não, não. Mas nós somos alguém que cuida dessa máquina. A Ivete entregou a idade dela. Será que entrega a minha? Ih! Você já pensou no Eu entreguei por tabela, não falei, né? Você já pensou num Fusquinha 7.3? Fusca 73? Já pensou? Esse tem. Esse tem. Você já Herb pensou? 73. Você já pensou? Ah, não, o Herb que tinha era o 53, né? Eu acho que era 53, Opa, né? aí também não, né? Aí já é um pouquinho demais. Mas você já pensou nisso? Como é que se trataria esse Fusca? Será que ele seria uma relíquia que estaria indo nos lugares de carro antigo, seus mais cobiçados, tudo? Ou será que ele já estaria no ferro velho? É isso. Essa que nós somos. Por que nós estamos aqui hoje falando dessa tríade que a gente está trazendo? Tá? Porque nós temos a nossa idade, nós temos o nosso corpo. Eu vejo muitas pessoas com a minha idade que já estão se entregando. Não tem mais objetivo, não tem mais força, não tem energia, se vestem como umas verdadeiras senhoras, bem senhoras. Então, por isso que nós estamos aqui. Eu sou Cleide Hoffmann, sou mentora terapeuta, e depois de bem madura, foi que eu descobri o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro sentido de cuidar dessa máquina, apesar de eu já ir para a academia muito antes disso. Mas ia porque eu gostava, não tinha conhecimento e nem sabia da necessidade desse cuidado. É porque o corpo parado, né, começando a falar da importância do movimento, né, o corpo parado ele atrofia, né, então basta você pensar, vamos fazer uma analogia assim, ó, se você quebrar a tua perna, né, criança acontece muito isso, eventualmente acontece, né, você coloca o tal do gesso e você fica aí
20 dias, 30 dias, depende, né, da necessidade, Hoje, né? Com a nossa É, normalidade. hoje, é. Antigamente era Ficava de ser 3 meses, 6 meses. 6 meses a 1 ano, depende da gravidade. Então, você imagina assim, ó, e era uma limitação, simplesmente parava aquele, e não se fazia mais nada, porque aquilo é engessado, tu não movimenta. Para voltar depois disso, é assim, ó, é muita fisioterapia, muito esforço, porque ele simplesmente atrofia. Então, assim, e é assim com o nosso corpo, se a gente tem músculos que a gente nem sabe, mas todos eles são importantes e precisam ser estimulados e movimentados de alguma forma para sustentar todo o resto do corpo, né? Então, é isso que nós somos uma máquina, mas ela precisa ser cuidada, e quando a gente abriu fazendo essa analogia com o carro, porque assim, caramba, a gente hoje troca, se você tiver um carro de 2, 3 anos, você já quer trocar, ele já tá velho, ele já tá começando a apresentar sinais que já não tá bom, né? Só que o corpo é uma coisa que a gente não vai trocar nessa vida. Não tem como. A gente não vai trocar nessa vida. Às vezes até podemos fazer uma manutençãozinha, um recaustezinho, dar uma olhada, alguma coisa, mas trocar, não. Mas tudo vai depender de como você cuida desse corpo ao longo da tua vida. Como eu falei, a tendência é que cada vez mais a gente envelheça mais, e que bom. Que bom. Né? Se a gente olhar para os nossos avós, assim, ó, a idade, as pessoas com 40 anos, se você olhar, elas já estavam velhas, no sentido assim, elas já tinham uma aparência, mas era pela situação, pelo sofrimento, porque não. E depois foi mudando. Hoje nós estamos, e as pessoas morriam muito mais cedo, 40, 50 anos era a expectativa de vida. A gente tá hoje 80, a tendência é que a gente vá, né? O Brasil é um dos países que a expectativa de vida está crescendo muito, mas como a gente quer chegar? Como a gente quer chegar? Né? Não é só a questão de, então tá, mas assim, com 60, será que eu vou estar andando ou será que eu vou estar de bengala? Ou nem andando, ou, sabe? E aí eu vou ser um peso, né? Para o outro. Eu gosto de dizer assim, ó, a gente escuta muitas pessoas falar, eu não gosto da academia, eu não gosto de me exercitar. Também não. Eu também não gosto. Dizer assim, uau, eu vou para academia, especialmente fazer musculação. Eu amo jump. Lá eu me estrago todo, eu extravaso, eu boto tudo. Vai lá, agora quando você vai lá no Instagram da Cleidica, algumas semanas ela postou lá um videozinho dela no jump, vai lá ver. Ela não tá mentindo, tá? Ela tava com propriedade. Então, eu digo assim, amo, aquilo lá me deixa assim, zerada. Então, 7.5, ir lá, fazer o jump como, né, que eu faço, 7.3. Mas o 7.3 é 1973, por favor, né? Que ela fala 7.3 assim, o quê? 73 anos? Não, também, né? Por favor, né? Não é pra tanto também, né? Ela não quis entregar a idade, ela quis, mas aí do jeito que falou, ficou parecendo... um pouco mais, né? Mas trazer esse lado, é saber como você quer estar. Quando chegar no 7.3. Aí, né? Quando chegar lá, como que você quer estar? Você quer ter uma prioridade de vida ou você quer ser uma bengala na vida do outro? Você quer ir ao banheiro sozinho, levantar, sentar, tomar teus banhos, poder fazer qualquer coisa? Ou você quer ter alguém para lhe trocar? Então... E por isso que a gente está nessa tríade. E eu quero trazer uma metáfora, talvez deveria ficar ao final, mas veio agora para mim. É uma metáfora que eu acho que equivale e entra dentro dessa nossa tríade que a gente trouxe.
Uma certa vez, e essa metáfora ela está no livro dos recordes, não é uma metáfora qualquer. Tá? Pode ir lá procurar. Eram duas amigas que eram amigas desde a infância. E as duas fizeram 7,5 anos. Elas sentaram na sacada da frente de casa e uma olhou para a outra, nossa, nossos 75 anos. Aí começaram a reviver os momentos, juventude, adolescência, o que já tinham feito, sonhos, expectativas, do que seria a vida dali para frente. Antes de eu contar, eu quero perguntar para você, se você estivesse com 75 anos, o que você pensaria da sua vida? Quais seus projetos? Só analise isso e depois volte aqui. E as duas ali conversando. Uma olhou, puxou a sua avental, puxou a sua saia e disse assim: ai, amiga, eu já estou com 75 anos, agora eu vou passar o resto dos meus dias aqui conforme Deus quer. Sentada, olhando a vida, se os filhos vierem me visitar, maravilha. E vai ser essa minha vida até o dia que Deus quiser. Tá. A outra olhou, analisou, olhou para o horizonte e pensou: eu estou fazendo 75. Se Deus me permitir, eu ainda tenho mais 25 anos para viver. E eu vou fazer nesses 25 anos o que eu não fiz nesses 75. E o primeiro de tudo, ela botou ali: a minha meta é subir o Monte Everest. A outra que estava lá com a expectativa zero pensou: tu é louca? Até quem é bom de saúde custa a subir aquilo Quem é lá. novo, né? Quem é mais novo, quem novo tem tem vitalidade, idade e né? tudo. Ela assim: eu vou subir o Monte Everest. E ela fez o quê? Ela contratou um coach para cuidar da mente. Ela contratou um personal para cuidar do físico. E ela cuidou do espírito, para ela estar bem e alinhada com o Deus. Ela subiu com quantos anos? Eu acho que ela tinha 77, 78 anos quando ela chegou lá. Eu vi essa história. Então, de arrepiar, assim, é de dizer o que você quer, que você botar na tua, como meta, mas como é que é? É como a Cleide sempre traz, é você fazer uma escolha, tomar uma decisão e ir para a ação para aquilo se tornar real. Então, eu trouxe essa metáfora aqui para vocês porque dentro dessa última série do nosso episódio aqui da Tríade, eu acho que ela casa muito. Porque essa senhora, ela nos traz um exemplo de vida, uma energia, sabe, de vitalidade, de decisão, de superação, de cuidar da mente, de cuidar do espírito, de cuidar do corpo dela. E que nunca é tarde para se realizar um sonho. E aí eu quero trazer, exatamente, nunca é tarde, né? E eu quero trazer uma questão também, por exemplo, você fala muito, né? Quando eu me aposentar e tiver tempo. Tá, vamos realinhar essas coisas. Quando eu falei para vocês antes, né, que a expectativa de vida no Brasil está crescendo e a gente cada vez menos está sendo possível para quem é CLT se aposentar, não que você não vá se aposentar, mas muito provavelmente, se você se aposentar, você vai chegar a se aposentar com mais de 70 anos. Mais de 70, com certeza. A expectativa hoje para a mulher é, se ela tiver contribuído, já está em 62, mas ela tem que ter não sei quantos anos, eu não vou saber isso, se você se interessa, busca lá, mas você tem que ter não sei quantos anos de contribuição, mais tanto de idade, você tem que somar, enfim. Mas, ok, muito provavelmente a nossa geração, 200 ali, a gente vai passar dos 70 para se aposentar, se a gente se aposentar. Sim, mas eu vou esperar me aposentar para viver, para dizer, porque assim,
E se eu me aposentar com 70 anos, ou seja, daqui a 30 anos, o que eu vou fazer nesses 30 anos para que com 70 possa desfrutar. eu possa desfrutar? Que seja eu ter uma vida mais tranquila, não estar tão na labuta, mas assim, mas para que eu possa realmente fazer algo que eu queira fazer com 70, porque dependendo, né, às vezes você realmente não pode realizar tudo durante, né, porque você dedicando tempo para trabalhar, para construir, tu não pode talvez algumas coisas não conseguir fazer e você criar, mas você precisa fazer algumas coisas para que você chegue com 70 anos, então que seja se aposentando e possa pensar em desfrutar e aí sim criar uma meta de vou subir o Monte Everest. E com isso... Ela não chegou nos 75 sem ter feito nada a vida toda. Sim. Porque senão ela chegaria e estaria na mesma situação, né? Então... Sim, com certeza já tinha um novo olhar, né? E para chegar a isso, eu pergunto para você, o que você vai abdicar hoje? O que você vai deixar de fazer? Eu acho que a gente pode trazer um pouquinho nosso aqui, né? Por exemplo, eu vou contar de mim e a Ivete conta dela. Eu estou num processo de desinflamação do corpo. E esse processo eu precisei de abdicar de muita coisa. E nisso foi um dos momentos, talvez, bem desafiador para mim, mentalmente. Porque eu precisei passar 7 dias, tá? 7 dias, sim. Mas 7 dias sem comer carne. Para mim, que sou carnívora, tá? Nada de carne, nada de ovos, nada de leite, zero. Zero carboidrato. Carboidrato simples, né? Sim, o básico, né? Uhum. Trigo, arroz, trigo, batata. Nada. O que pode... Cleide, tu viveu de quê? Gente, eu tive que inventar comida que eu não sabia nem que existia. Eu nunca tinha comido lentilha, eu nunca tinha comido quinoa, eu nunca tinha tomado leite de castanha de caju. E aí você descobre coisas gostosas. Sim, não é que são... Uau! Eu digo assim, chegou no último dia ali, o meu corpo gritou. Eu conversei com a minha nutróloga, né, que está me acompanhando nesse processo, não vá fazer sozinho. Exatamente. Tá? É um processo bem desafiador. Eu conversei com ela que estava me gerando muita fraqueza. Eu estava perdendo a energia, ainda não voltei total, me tirou muita minha energia, mas aí ela assim, então vai lá e come um ovo hoje. Foi no último dia, assim, no 6º dia eu fui lá e comi um ovo de meio-dia. Gente, foi o ovo mais gostoso do mundo. Mas sabe, só para rapidinho, às vezes a gente tem, né? Às vezes a pessoa diz assim, eu tenho fome, eu tenho. E a gente não dá valor para comida assim, Sim. Mas fulano tem a melhor comida. A melhor comida é quando você pode comer. E quando você tá com fome, porque muitas vezes a gente hoje come tanto, que a gente não saboreia mais. Sim. Então, tudo muito rápido, né? E tudo muito fácil, Sim. E, enfim, mas... o iFood toma conta de tudo muito rápido, não se tem mais nem o prazer de se cozinhar, né? Então, eu digo para você, o que você está disposto a fazer? Cleide, então é por isso que tu vai chegar com teus 70 e tanto bem? Não é isso. Mas é porque não é só isso. Não é só isso. É a tríade que você precisa cuidar. É mente, espírito e corpo. Se a sua mente não estiver boa, você não consegue cuidar do teu corpo. E tem uma coisa que é bem importante agora, né? Falando exatamente sobre essa questão da mente, né? Quando você começa a fazer alguma coisa diferente, por exemplo, assim, você te propõe, vou para academia, eu vou não sei o quê. O teu corpo, o teu corpo, uma semana, o teu corpo, ele se adapta.
Em uma Sim. semana o teu corpo se adapta. Sim. Mas a tua mente, a partir da segunda semana, tua mente vai te sabotar. É a tua mente. Se tu A minha foi antes. mas assim, ó, é a mente que vai te sabotar. Muitas vezes não é o físico, é a mente que vai te sabotar. Ah, por que tu continua fazendo? Aí quer ver? Porque daí assim, ó, qualquer coisa que tu vai fazer de diferente, vai ter sempre a pessoa assim, ah, isso não vai dar certo. Ah, porque não sei o quê. Porque tu vai abrir mão disso? Porque tu vai abrir mão de comer coisas gostosas? Porque tu não sei o quê? Porque tu acorda cedo para ir treinar? Só que tem uma questão. Quando tu chegar onde tu chegou, aquela pessoa vai estar. Você lá com teus 75 anos vai estar fazendo planos para subir o Monte Everest, uma analogia agora. Mas a pessoa que ficou te sabotando e que ficou entrando na tua mente para fazer você desistir vai ser aquela que vai pegar o aventalzinho e vai dizer assim: vou ficar aqui o tempo que Deus quiser, até Deus quiser me levar. A vida é feita de escolhas e decisões. Essa é a simples diferença. E aí vocês vão me perguntar, mas Ivete, tu, quem é tu para falar? E como a Cleide falou antes, assim, nós não somos nutricionistas, nós não somos... Eu sou farmacêutica de formação, eu sou da área da saúde, então tenho um conhecimento básico, né, da fisiologia, de como, né, o corpo funciona, né? Mas assim, aí vai dizer assim, mas quem é você? Olha pro teu corpo. Sim, eu não estou onde eu quero. Mas eu vou te desafiar. Vai nas gravações de janeiro. Vai lá. E olha. Simples assim. Porque neste ano de 2025 eu coloquei como meta, e eu vou falar mais uma coisa assim. Naquele momento eu tinha vergonha de dizer. Em janeiro de 2025 eu tinha vergonha de dizer, eu não falava. Mas eu tomei uma decisão naquele momento. Quando eu subi, hoje eu falo porque eu vejo que eu superei. Porque eu decidi. E eu fiz as ações necessárias, fraquejei, falhei, não consegui o tempo todo, mas não é, não é o quanto você não consegue, é quanto você retoma quando você dá um deslize. É quanto a tua mente te permite assim, tá, tudo bem, então hoje deu ruim, amanhã vamos começar tudo de novo. E começa de novo. Não é quem chega no, né? Mas assim, em janeiro, 12 de janeiro, e eu tenho como provar. Eu tenho balança em casa e eu controlo por um aplicativo, né? Eu estava pesando 98 quilos. Uau. Quando eu olhei para isso, 12 de janeiro, eu assim, faltam 2 quilos para eu chegar em 3 dígitos na balança. Eu me recuso. Uau. Eu me recuso. Usando calça tamanho 48, e eu disse assim, não. E apertando, eu disse assim, não. E eu comecei durante o ano inteiro, eu tô nesse processo, nos últimos 3 meses eu tô mais focada, eu realmente, né, mas assim, hoje são quase 20 quilos a menos. Até o final do ano eu quero estar, né, até o 12 de janeiro, vamos fechar esse ciclo, eu quero estar com 20 quilos a menos. Mas isso não foi assim, foi fácil? Não. Mas foi uma escolha, então foi alimentação, então eu tenho algumas coisas que eu faço, como a Cleide, né, ela fez essa desintoxicação, eu fiz um outro detox, sempre acompanhada, eu faço jejum intermitente, não é para qualquer pessoa, então busque, estude, porque dá resultado, para mim é maravilhoso, porque muda tudo no meu corpo, eu me sinto bem, mas assim, eu fui estudar não faça sozinha, sabe? Então, assim, então é possível. E aí é tudo junto, não é? E aí, para que isso fosse possível, muitas vezes era a minha mente. Sim. O equilíbrio das emoções. Era a minha mente querendo me sabotar. E os dias que eu passei da conta nesse período, sim, teve dias que eu sentei o pé na jaca. Sim. Mas era a minha mente. Eu precisava daquilo, não, era a minha mente dizendo, quer ver como tu não consegue? Quer ver como tu não consegue?
E as pessoas de fora. Aí hoje elas olham, tu conseguiu, né? Ó, tá aí, ó. Mas sabe por que que o outro fica falando, ah, tu não consegue, coisa? Ele não está falando dela. Ele está falando dele próprio, que ele não consegue e acredita que o outro não tem possibilidade de conseguir. É aquela velha história do sapo, né? Do sapo surdo que tentou escalar uma pedra, Sim. né? É bem rapidinho. Tinha um sapo que ele foi, era uma pedra enorme, vamos dizer assim, como se fosse o Monte Everest. E os sapos, né? Vamos ver quem consegue subir. E a galera lá, um subia, outro subia, outro subia, outro subia, chegavam e caía. E tinha um que foi. E foi. Quando ele foi passando da metade, o que aconteceu? A galera começou a ovacionar. Não consegue, desiste, você não consegue. E ele foi. Ele olhava para baixo, via aquela galera pulando, vibrando. Você não consegue, desiste, você vai cair. E ele chegou. Quando ele chegou, o que descobriram? Ele era surdo. Então ele só olhava aquela vibração, para ele aquela vibração. Vai, você consegue. Então assim, às vezes a gente tem que se fazer de surdo. Muitas vezes. Né? Se fazer de surdo, precisa saber se é seu, não é, se vale a pena escutar, ou se de repente é só historinhas que está vindo da sua mente, historinha do outro, o outro falando mais dele do que de você. Então, analise e reflita tudo isso, para saber realmente se vale a pena, sabe? Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? Vale a pena de verdade ficar dando ouvidos para sua voz? Ou dando ouvido para vozes exteriores que vêm, muitas e muitas vezes essas vozes são das pessoas mais próximas. Então, dentro da Bíblia, Deus nos fala muito, cuide do seu corpo. Em diversas vezes ele traz esses versículos, do cuidado do nosso corpo, do cuidar da nossa mentalidade, até, eu acho que foi uns dias atrás ali eu soltei um Rios que está na legenda, a descrição de como Deus nos fala de cuidar da nossa mentalidade. Sabe, de diversos versículos, você pode ir lá e dar uma verificada, são uma série de 7 rios que eu estou fazendo sobre cuidados da nossa mente. Então dá uma verificada lá no meu Instagram, que é Cleide Hoffmann SC. Lá tem muita coisa para você também estar trazendo isso. E olhar o quão é importante você cuidar da sua mentalidade, cuidar da sua espiritualidade e cuide do seu corpo. Cuide dessa máquina. Cuide daquilo que Deus te deu de mais precioso. E ele é o presente, é o primeiro presente que nós ganhamos. E com certeza é o último. E assim a gente vai ter que encerrar já, né, esse último episódio, né, desses 3, né, que a gente gravou para falar de corpo, mente, espírito. E se você gostou, se fez sentido para você, dá o teu like, já manda para aquela pessoa que precisa e a gente já vai deixar um gatilho para os próximos. Vamos fazer uma série falando um pouquinho da retrospectiva desse último ano e das nossas superações também, né? Então, já fica aí, fica a dica, hashtag fica a dica. E fica a dica aí e cuide de você. E com essa tríade, eu quero dizer para você, faça o básico. Cleide, eu não posso ir para a academia, faça uma caminhada. Cleide, eu não quero ir para a igreja, esteja o teu momento com Deus. Cleide, eu não tenho como pagar um profissional para cuidar. Busque ajuda. Tem YouTube, sabe? Tem muitas maneiras hoje que você consegue ter um conhecimento. Faça amizade, às vezes, com terapeuta, com psicólogo, pode te ajudar bastante também. Então, um beijo. Beijo Faça no coração. o básico que funciona.